Quem estiver me ouvindo diz oi. Ok, legal. Então vamos lá, nova tentativa, agora com todo mundo ouvindo. Queria dar as boas-vindas ao Rio de Ideias, uma nova forma da gente discutir questões relevantes, questões importantes, questões que talvez não se discutem nos fóruns mais tradicionais, digamos assim. Como é que é o nosso formato hoje? Teremos 3 convidados que estão aqui para bater papo. Estão aqui para bater papo entre eles e estão aqui para bater papo com vocês. Então, sintam-se à vontade para fazer perguntas, fazer questionamentos, talvez, buscar melhor entendimento de certos pontos. Então, abrindo esse fórum é de todos nós, é de vocês e de vocês. Então, eu queria chamar ao palco a Mayra Pimentel, que eu não vou apresentar, porque eu acho que é ela que tem que se apresentar para vocês, não é mesmo? Aquelas mini bios que a gente lê, eu acho que é tão mais simpático quando a pessoa fala de si própria. Né? Queria dar as boas-vindas à Mayra. Queria dar as boas-vindas à Cláudia. As mulheres primeiro, obviamente. E queria dar as boas-vindas ao Roberto. Estão ouvindo? E o que eu queria pedir para vocês? 3. Primeiro, se apresentar para as pessoas saberem quem vocês são e o que vocês fazem. E depois, fazer uma pergunta um tanto quanto... que é uma curiosidade minha, para falar a verdade. Estou aqui também, sou público, mesmo com microfone. É entender como é que vocês veem o desenvolvimento da atividade de recursos humanos num mundo onde as relações de trabalho mudaram, não é verdade? Elas mudaram de uma forma, eu diria que não tem volta. Eu tenho um filho de 30 anos que falou, mamãe, se a pessoa... pois é, fazer o quê, né? Comecei com 11, não, estou brincando. Mas o que eu acho que é a pergunta? O meu filho de 30 anos, que estava procurando emprego, ele recusou todas as ofertas de emprego presencial. E acabou fechando com uma empresa... eu não vou dizer que a empresa é americana, ele é um cara de TI, mas ele é uma empresa cujo dono é do Cazaquistão, está nos Estados Unidos e contrata pessoas do Brasil para fazer programação. Então, o que vocês acham desses novos relacionamentos de trabalho e como é que eles afetam as empresas mais tradicionais? Muita coisa. Pergunta complexa. Peraí. Vocês ouvem? Não. Peraí. O meu vocês ouvem? Foi? Foi. E o seu, Godinho? Você está ouvindo? Tá? E seu microfone? Agora você tem. Obrigado, tá? Bem, a André que fez a abertura, eu vou ter que jogar a mini bio de vocês fora, porque ela falou para vocês se apresentarem. Primeiro, muito obrigado a todos aqui. Estou vendo que tem gente que está chegando relativamente atrasado. Maíra, você pode anotar aí 25 pontos a menos. Né? Check. Mas enfim, gente, muito obrigado pela presença de vocês. Nós tivemos apenas uma questão básica. Nós estamos concorrendo com a abertura do evento. Então, mais do que nunca, é sempre bom trazer a família. Né? Então, eu agradeço a presença de todos vocês. Eu ia só pedir, Célia, né? Será que tem como mudar aqui, Célia? Porque esse aqui tá com um ruído muito forte aqui. Mas é um painel, né, interessante. A gente já vai endereçar essa pergunta que a Andrea fez. Importante, mas a questão da educação corporativa hoje em dia, ela é absolutamente visceral. Só um instantinho. Melhorou? Alô? Agora Melhorou? Eu não me ouço. Alô? Pode falar alguma coisa, Maíra? Oi.
Fala de novo. Bom dia. Tá. Eu só não me ouço, mas eu me ouço por dentro. A vibração interna. Não, mas tudo bem. Estão todos me ouvindo? Sim. Então tá bom. Não. Tudo bem, eu falo por aqui. Cláudia, as suas costas devem ser mais bonitas que a minha. Eu tô falando a tua, porque o pessoal saiu daqui para... Então, acho que estavam incomodados com as minhas, eu não sei. E eu incomodada de estar aqui para vocês, mas sintam-se contemplados. Mas, enfim, eu vou, mesmo ela se apresentando, eu vou falar rapidamente, porque eu tive um trabalho danado de fazer a mini de vocês, né, cara? Então, não dá, deixa eu pegar. Cláudia Klein é coach executiva, treinadora palestrante, que ajuda empresas a crescerem com pessoas que aprendem, trabalham e lideram melhor. À frente da Argumentare, consultoria que fundou há 15 anos, desenha mentorias, trilhas de aprendizagem e workshops de liderança que conectam estratégia, cultura e resultado, fortalecendo o protagonismo, a colaboração e a capacidade de aprender continuamente em contextos de transformação. Conheci Cláudia na BRH há algum tempo atrás. Cláudia também foi diretora de RH da L'Oréal, na época que eu a conheci. Maíra Pimentel atua nas áreas de educação e inovação há 21 anos, criou, desenvolveu e implementou projetos educacionais reconhecidos internacionalmente, desde a educação básica, passando pelo ensino superior e educação corporativa. Fundou a Tamboro, EdTech carioca, que já impactou mais de 500 mil pessoas, usando algoritmos inteligentes para avaliar, engajar e desenvolver o potencial máximo de jovens e adultos. Empreendedora da Endeavor, Maíra é embaixadora do BNDES Garagem, advisor de Jace África, é isso? E vice-presidente do Conselho Empresarial de Desenvolvimento Humano e Educação Corporativa aqui da CRJ. Bem, eu sou um mediador aqui, também vou ter que me mediar, é uma tarefa psíquica difícil, mas a gente conta sempre com o ego, né? Nesse trabalho. Tá vendo? De alguma forma, eu queria também que a gente passasse, quer dizer, só me apresentar rapidamente, sou CEO do IBEL, sou diretor da Associação Brasileira de Recursos Humanos, a BRH, aqui no Rio de Janeiro. Sou presidente, hoje em dia, do Conselho Empresarial de Desenvolvimento Humano e Educação Corporativa da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Mas, enfim, é um prazer estar aqui. Eu vou começar, então, pela pergunta que a Andréa fez. Eu não vou conseguir repetir aquela pergunta dela. Mas, como vocês estavam prestando tanta atenção, Maíra, por favor, comece a responder. Vamos lá. Bom, obrigada pela oportunidade, pelo convite. Obrigada a todos. Sinto por estar de costas, mas sigamos. A pergunta da Andréa é uma pergunta bastante desafiadora. É uma questão complexa, né? E como todo bom problema complexo, não tem uma única resposta e uma única alternativa. O nome desse painel, né, desse nosso bate-papo, já é uma provocação, né, sobre empresas que aprendem a aprender. E isso é um desafio que eu brinco, né, que todo CNPJ é composto de um monte de CPFs. Na verdade, isso tem muito mais a ver com as pessoas do que com as organizações em si, né, é um conjunto, né, mais a ver. Acho que é um conjunto, uma colaboração entre, né, a cultura organizacional, né, o pensamento de uma educação corporativa de forma continuada, versus a gente, né, cada um de nós individualmente, sermos autores da nossa própria carreira e desenvolvimento profissional contínuo. Então, esse atravessamento super acelerado de tecnologia tem colocado o mundo de cabeça para baixo. Eu brinco que durante a pandemia, acho que as pessoas tomaram consciência disso de uma forma mais objetiva. Eu, que já trabalho com educação e inovação desde o final da década de 90, já sentia isso há muito tempo. Então, também foi um pouco curioso. Não sei se vocês perceberam isso também dentro da vida profissional de vocês. As pessoas falam, Maíra, porque agora, com a pandemia... Então, realmente, né, a tecnologia chegou de uma forma muito acelerada. Eu achava aquilo curioso, porque, para mim, a tecnologia já tinha atravessado as nossas vidas de forma acelerada há muitos anos, né? Então, o desafio que a gente tem hoje, né, nas nossas vidas pessoais e na nossa vida profissional, consequentemente dentro do ambiente corporativo, é exatamente essa capacidade da gente conseguir se adaptar a todos esses atravessamentos
que vem desde um desejo, especialmente das gerações mais jovens, de viverem uma experiência de um trabalho remoto, mais flexível, né, com geração de renda muito rápida, porque esse também é um discurso que está sendo, né, divulgado globalmente, não é uma questão só no Brasil, mas falando mais da gente. Então, acho que uma das minhas tentativas de resposta da Andréia, para dar espaço para a gente avançar nesse bate-papo, é que não tem resposta certa, mas se tem uma coisa que eu acredito demais, é que quem não tem a capacidade de se reinventar, e isso vale para o CPF, isso vale para o CNPJ, vai morrer, né? E aí morrer metaforicamente. Ou não, né? Ou não. Ou não. Não, mas vou seguir na lógica da metáfora, por favor. Mas é isso. Sigamos. Eu vou responder exatamente na linha da Maíra, mas fazendo a conexão direta com o nome e o título desse painel. Nós estamos num painel, né, que é empresas que aprendem a aprender. Aliás, Cláudio, eu ia até já aproveitar, já que você vai fazer a conexão, eu acho legal falar o seguinte, e de fato, o que são, quer dizer, junta a tua resposta com alguma coisa do que de fato é uma empresa que aprende a aprender no contexto desse painel. Tá, vou dar a resposta, aí eu passo para você, que eu acho legal você complementar isso também. Mas exatamente eu conecto a pergunta, né, que ela fez com o painel. Empresas que aprendem a aprender. E o que é isso? Aprender com o aprendizado é um processo de metacognição. Vamos tornar isso mais prático. É um processo de observar, refletir, monitorar e agir sobre o próprio processo de aprendizado. Então, é observar a forma como a gente aprende e, a partir daí, melhorar esse aprendizado. E o que significa isso para pessoas? Aprender a aprender começa com coisas muito básicas, como, por exemplo, entender qual a forma melhor que eu aprendo. Né? Aí vamos para o CPF, né, que ela falou, a empresa é um conjunto de CPFs. Então vamos para o CPF. Qual é a forma que melhor eu aprendo? E aí pode estar falando mesmo dos veículos, é vídeo, é presencial, é na tentativa de erro e acerto, é colaborando, é fazendo sozinho, é lendo primeiro para depois aplicar, é aplicando para depois aprofundar e por aí vai. Existem inclusive inventários. É aprender o como eu reajo diante desse novo aprendizado. É aprender o como eu reajo diante de um novo aprendizado, o quanto eu sofro para desapegar, vamos brincar assim, de aprendizados anteriores. Quando a gente leva para o CNPJ, quer dizer, a empresa que aprende a aprender, é a empresa que vai cultivar isso na sua organização por meio da cultura. Cultivar cultura, né? Então vai gerar uma cultura que estimule as pessoas a estarem atentas, observando, interessadas no processo de como aprender. Consequentemente, vai esbarrar diretamente na cultura, né? É criar uma cultura que estimule cada um a ter esse olhar curioso para o aprendizado e não parar esse ciclo. Opa, aprendo como eu aprendi, o que eu poderia aprender, o que eu poderia, vou brincar aqui, desaprender. Né? E é esse aprender e desaprender, num ato contínuo, é que, ao meu ver, de alguma forma, endereça parte, né? Não vou dizer que é a única resposta, mas endereça a pergunta que ela nos deixou. Ela deixou a pergunta e foi embora, né? Deixou a gente aqui no fogo. A bomba de fumaça, né? Soltou a pergunta com a bomba de fumaça. Mas aí eu passo de novo para a Maíra, que eu acho muito legal ela conectar com a visão dela, que inclusive tem uma edutech, né, que está dentro disso, do que é esse aprender, e aprender a aprender. Então vamos lá, vamos surfando aqui uma na onda da outra, né? E do outro. Há muitos anos, há 12 anos eu empreendi com a Tamboro, né? E aí comecei a orbitar esse universo, esse ecossistema de inovação, as tais startups, né? Ou seja, empresas que usam tecnologia para resolver problemas reais, de forma escalável. E comecei também a dialogar muito com empresas que começaram a identificar dentro das características e culturas organizacionais das startups modelos mais ágeis, modelos mais rápidos, né, que já tem por premissa e característica que primeiro a gente testa alguma coisa muito rápido, aprende num processo, né, de validação de hipóteses, ajusta rotas para depois poder escalar aquela determinada solução. Isso com muita agilidade, com muita rapidez, com muito desapego.
E quando a gente fala da empresa que aprende a aprender, temos os nossos CPFs, mas temos as lideranças dentro dessas organizações, né? Então, isso precisa ser algo que de fato seja cascateado, porque se todas as dimensões da empresa não estiverem dialogando e em consonância com esse olhar de aprendizado contínuo, que gera muito desconforto, como você bem disse, e aí já me lembra, até compartilhei ontem quando a gente estava conversando, né? Tem um livro muito interessante, são 2 psicólogos, eu sempre lembro o nome da Liza, esqueço o sobrenome, e um outro psicólogo chamado Immunity to Change, imunidade à mudança. Por quê? Muitas vezes a gente faz aquilo que a gente sabe, e não necessariamente aquilo que a gente devia fazer. Porque está tão arraigado, né, e é tão difícil a gente romper com padrões, que por mais que esteja posto, e todos nós sabemos o quão irreversível é esse processo que a gente está vivendo, de mudança muito acelerada, né, profissões que deixam de existir, outras novas que estão vindo aí, aquela frase clássica do RH, né, o RH contrata pelo técnico, demite pelo comportamental, né, ouço isso há décadas também. Então, que comportamentos são esses, que atitudes são essas? Então, essa capacidade de cada indivíduo ser corresponsável pela sua jornada e a jornada dentro da empresa, e de cada empresa, através das suas lideranças, criarem espaços onde esse conceito de inovação e de aprendizagem a partir do erro, que também somos uma sociedade onde errar é ruim, né? Errar culpabiliza, errar gera consequências, e a gente aprende isso desde a escola, né? Por exemplo, a Claudinha que chegou atrasada, que vai ganhar menos 25 na nota de hoje. Não dá para fazer nada. Então, eu entendo que a nossa discussão hoje sobre aprender a aprender dialoga com isso tudo. Eu né? acho que é legal também a gente lembrar, assim, talvez até de referência teórica, né? Eu acho que vem a questão também do Peter Senge, lá de trás, Learning Organization, né? O Peter Senge era do MIT, né? E isso ele colocou muito bem naquele livro dele, Quinta Disciplina. Aliás, é um livro que eu recomendo enormemente, porque foi um cara que trabalhou muito a empresa como um organismo vivo, né? E que, eu não sei, mas eu acho que como legado para mim esse livro veio a seguinte coisa, que me vem à cabeça agora, meio de bate-pronto, é que ele fala o seguinte, que as empresas que aprendem a aprender de fato, né? As empresas que aprendem, como ele cita, elas acabam usando cada aprendizado novo como uma vantagem competitiva. Né? E eu acho que isso é muito poderoso, isso é extremamente poderoso, é uma coisa que parece simples, mas não é. Né? A gente está falando de várias empresas, que também pequenas, médias empresas muitas vezes, tem muito mais um viés de DP, de departamento pessoal, do que alguém de fato trabalhando treinamento e desenvolvimento e olhando a força para isso, porque a educação corporativa, de alguma forma, ela virou uma força motriz, né? Quase que um ecossistema de desenvolvimento de competências hoje em dia. Ainda mais quando a gente está muito atravessado, quer dizer, juntando um pouquinho da pergunta da Andréa, está absolutamente atravessado por uma questão tecnológica. Está todo mundo meio paralisado com IA, o que vai ser, o que não vai ser. Mas eu acho legal trazer essa base teórica, referencial teórica, porque já tem gente escrevendo sobre isso há muito tempo e os resultados estão muito claros. Né? Vou acabar emendando aqui uma coisa também que eu acho que é legal, já que a gente está falando muito de educação corporativa, como é que vocês enxergam, então, o papel da educação corporativa na consolidação de uma cultura organizacional que realmente aprende e se adapta a mudanças? Qual é o papel da educação corporativa nisso, na visão de vocês? Cláudia, vou começar com você. Eu já diria que é quase o efeito Tostines, né? O que vem primeiro? Uma empresa que trabalha, né, que estimula, incentiva a cultura da educação corporativa, ou, né, que alimenta por si a cultura organizacional? Ou é o contrário? É uma cultura organizacional forte, que coloca a educação corporativa no centro, né, na agenda daquela organização, daquela empresa. Então, é o efeito Tostines. Eu tenho muita dificuldade de separar uma coisa da outra. Mas eu diria que a importância das duas juntas, principalmente as organizações, as empresas, né, que estão surgindo, e aí, claro, não sei, até a Maíra pode me ajudar a adjetivar, mas existem aquelas que já surgem mais tecnológicas, que por convenção começou a se chamar de startups, mas na verdade startup é toda empresa que surge, qualquer negócio. Mas essas startups que já nascem com uma cultura mais de inovação, elas fazem isso com mais naturalidade. Elas já nascem com isso assim no centro da sua agenda.
E tem as organizações, as empresas que têm negócios mais tradicionais, que nascem de outro jeito, né? Que não nascem com a tecnologia como o seu diferencial. E essas, então, fica mais evidente que quem vai construir isso é a cultura, é o líder. E aí a gente pode chamar como quiser, fundador, empreendedor, empresário, dono, chama do que quiser. Mas aquela primeira pessoa que está lá, ela vai ser o espelho de tudo que vai acontecer nessa organização. Então, se essa primeira pessoa, ou CEO, ou diretor-geral, como a gente quiser chamar, se ele é alguém que faz mais perguntas do que traz certezas, toda a organização vai se estimular a fazer perguntas e buscar, com esse olhar curioso, a aprender. Então, você cria uma cultura de educação corporativa, onde as pessoas são curiosas a aprender. Se esse líder, se esse fundador, principalmente nos primeiros anos, depois isso vai dissipando, mas nos primeiros anos, se ele é alguém que, quando diante do erro, ele, ao invés de buscar rapidamente resolver e depois aprender com aquilo, ele prefere primeiro culpar e buscar os responsáveis, toda a organização vai seguir com uma cultura de errar não é bom, se eu erro eu vou tentar ficar calada, ou ninguém aqui faz isso, eu sei disso, são outras organizações. Ou eu tento ficar calada ou tento botar a culpa no outro. Né? Imagina se alguém aqui já fez, ele está rindo ali, ó. Estou brincando. Né? Mas então eu não consigo dissociar já isso. Deve ter botado a culpa em alguém. Olha ele rindo ali. Ou foi culpabilizado, olha aí. Boa. Né? Mas então eu não consigo dissociar. Para mim, que trabalho com isso, a construção de uma cultura, de uma educação corporativa, ela nasce, ela se sustenta, ela cresce e existe de forma efetiva para aquilo que se propõe, quando a cultura da organização é, desde o início, voltada, orientada a conversas, ok, erramos, ninguém quer errar. Não estou dizendo aqui que errar é bom, pelo amor de Deus, ninguém quer errar, mas acontece. Então, a questão diante do erro, não é culpar, ensinar as pessoas a rapidamente resolver. Né? Então, errar faz parte. Agora, o quanto tempo se gasta estudando o erro e o quanto tempo vamos resolver, bora resolver. Depois a gente entende o que aconteceu. Então, tudo isso, para mim, forma uma cultura de educação corporativa. E, principalmente nas pequenas organizações, o treinamento e desenvolvimento vai se dar muito mais, podemos até brincar com percentual, eu sou estatístico de formação, é importante eu não falar, é quase impossível não falar de porcentagem, né? Eu vou dizer que 90% nas organizações que estão nascendo, a cultura de educação corporativa se dá, a existência de educação corporativa se dá por meio da cultura do dia a dia. Depois vai se estruturando em processos. Né? À medida que cresce, à medida que tem receita, à medida que tem mais gente e por aí vai. Mas primeiro é o exemplo e aí é a liderança que entra. Não sei, Maíra, como você vê. É exatamente isso, e aí aqui vai ser o desafio da complementariedade. Né? O Godinho trouxe o elemento de aumentar o resultado do negócio. Né? Empresa boa é empresa que ou está mudando ou está crescendo. Se não está mudando ou não está crescendo, ela de alguma forma está morrendo, né? Está ficando para trás, está se desconectando do que está acontecendo no mundo. Então, quando a gente pensa a empresa que aprende a aprender, essa empresa que, através das suas lideranças e cascateando, né, indo lá para a base de quem está lá na ponta da operação, tem isso dentro do seu DNA. E como as coisas estão andando de uma forma muito acelerada e a tecnologia nesse sentido, né, se transformou, eu sou de uma geração que acreditava que a inclusão digital se daria através dos computadores, né? E não. Foi através do celular que, de fato, essa capacidade da gente, inclusive, trazer conteúdos de altíssima qualidade, que normalmente ficavam concentrados nos grandes centros do país, chegassem no interior e nos rincões. Né? Então, eu sempre acreditei e trabalhei com a tecnologia de uma forma e de uma base extremamente humanista e humanizada, acreditando que com tecnologia a gente poderia romper barreiras, romper fronteiras e, num país com dimensões continentais como o Brasil, chegar muito longe, levando esse conteúdo e essas novas metodologias. Então, a minha crença na tecnologia, e quando a gente traz isso para este 2025, o mundo contemporâneo em que vivemos, a gente consegue identificar que hoje temos muito mais oportunidades de, inclusive, fortalecer essa cultura do aprender a aprender do que
tínhamos há 10 anos atrás, 20 anos atrás e assim por diante. E aí, Cláudia, quando você traz esse contexto de indústrias mais tradicionais, segmentos mais tradicionais versus startups, né? Ou seja, empresas que usam tecnologia para resolver os problemas, ou seja, o DNA dela é o DNA tecnológico, a gente percebe que a grande beleza é as grandes empresas, elas já estão estabelecidas, gerando, né, fazendo os seus negócios crescerem, mas não necessariamente atualizadas o suficiente, dado as novas metodologias e formas de trabalhar. Em compensação, quem está chegando agora já chega mais lá na frente, entre aspas, mas sem essa experiência acumulada de quem vem aí, né, com indústrias seculares, muitas vezes. Então, eu acredito muito, inclusive, nessa troca de experiências e práticas. E quanto mais a gente explora novas metodologias, né, existe aí o conceito, né, da aprendizagem do 70-20-10, né? Então, temos lá 10% da aprendizagem teórica, 20% da aprendizagem colaborativa e 70% prática, né? Então, doutor Norberto... On the job mesmo, né? On the job, no processo, né? Com feedback no processo, que é outra dificuldade que a gente tem, né? O famoso feedback. Ah, então agora temos curso para dar feedback, one-on-one, né? 1000 coisas em inglês, porque muitas coisas surgem lá fora e a gente tropicaliza, né? Na verdade, a nossa capacidade de dar feedback, aí não é só do líder, né, para o seu subordinado, é entre pares e etc., é o melhor processo de aprendizagem, porque você viu ali algo que aconteceu na hora, você faz a intervenção na hora, você vai esperar para dar aquele feedback lá na frente. Então, hoje em dia, é tanta possibilidade, Godinho fala muito de microlearning, né? Como é que você aprende a aprender todos os dias um pouquinho? Porque a vida anda muito acelerada. Então, se você falar, poxa, não, mas se eu tiver que parar para estudar, você não para estudar, você estuda no processo, né? E aí, isso tudo tem que estar conectado com a melhoria do resultado do negócio, né, Godinho? Perfeito. Porque senão não fica de pé. E legal, quando você falou também, Cláudia, você falou rapidamente sobre a questão de liderança e da cultura organizacional. Eu acho que o papel da liderança, né, em todos os níveis, é muito importante. Porque o que se espera hoje da liderança não é que ela tenha todas as respostas ou tenha resposta, não é isso. O papel do líder não é ter todas as respostas, é ajudar a fazer as melhores perguntas para a própria organização. Quais são as perguntas? E tem muita coisa que é resolvida. Por exemplo, às vezes até como board de empresa, já tive a oportunidade algumas vezes de estar em board da empresa e dependendo da tua função, uma função, se você não souber lidar bem com isso, é uma função meio solitária. Em alguns momentos, se você não souber abrir isso de uma forma adequada. Mas a questão de buscas, e muitas vezes as pessoas olham para você num board de empresa achando que você vai ter a resposta. Você não tem a resposta para aquele problema. Né? Lá no IBEU, por exemplo, tem uma série de coisas que você não tem uma resposta. Mas como é que a gente pode fazer as melhores perguntas? Para que caminho que a gente deve seguir? Como é que a gente debate isso? Né? Agora, acho que a questão da cultura organizacional, digamos assim, a educação corporativa hoje, ela também tem um papel muito forte no próprio fortalecimento da cultura organizacional. E quando eu falo de fortalecimento, eu falo também de um alvo móvel da cultura organizacional. Porque a cultura organizacional que uma empresa tem hoje, e você pode talvez considerar que é digamos assim, a resultante, uma cultura organizacional é a resultante de todos os comportamentos que você pode ter numa empresa, não necessariamente ela é o suficiente ou ela é adequada com as determinadas competências que você tem para atingir os objetivos que você precisa empresariais. Então é muito comum hoje em dia você formalmente, ou às vezes até informalmente, traçar uma meta de cultura e a partir disso você começar a fazer um fitting. Quer dizer, nessa meta de cultura, quais são as competências desenvolvidas e até que ponto desenvolver determinadas competências para que você consiga alcançar os objetivos empresariais. E aí você faz o fitting desde do recrutamento e seleção. Né? Às vezes as empresas caem na besteira de falar assim, não, a gente tem que contratar alguém que seja voltado absolutamente para a cultura organizacional que a gente tem hoje. Eu dou uma vírgula, eu acho que você tem que contratar pensando na meta de cultura que você quer, porque eventualmente, eu já ouvi isso em empresa, falar, não dá, essa pessoa aqui, a nossa empresa ainda é muito tradicional, ela não vai se adaptar à nossa empresa. Mas, vem cá, mas você quer ser uma empresa tão tradicional lá na tua meta de cultura? Então você faz esse link. Mas eu concordo, a participação das lideranças é fortíssima nisso aí. Agora eu vou emendar aqui uma outra pergunta. Como é que a gente... Eu estou focando mais na educação corporativa, de fato, porque como é que a gente mede
os resultados de uma ação corporativa dentro da empresa. Eu acho que isso é muito importante, porque a educação hoje é continuada. Eu acho que a educação da empresa, o aprendizado, faz parte do negócio, não é um ponto isolado. Eu gosto daquela frase que fala que treinamento não é uma ação isolada, é uma infraestrutura para o futuro, de futuro, melhor dizendo, uma infraestrutura de futuro que você está construindo, né? Como é que a gente mede isso? Então, a própria medição vem sofrendo mudanças, acompanhando as mudanças na forma de entregar esses treinamentos. Então, com essa complexidade toda que a gente está, toda a ambiguidade, velocidade e patati patatá, a gente tem trabalhado muito mais com o que ela mencionou, que o Godin gosta muito de mencionar, o microlearning, ou também fala-se de agilidade no treinamento, e não é velocidade, né, no conceito de ágil. Então, é separar eventos de treinamento que antes geravam 2, 3 dias de ausência, né, dos postos de trabalho, né, das suas atividades, é espalhar isso no tempo. Você cria isso, uma continuidade. Então, você faz o que muitas pessoas chamam de pílulas. Então, ao invés de um dia inteiro de um treinamento, você divide isso um pouquinho, frequência e sequência. Você divide isso em vários eventos, onde você tem, vou dar um exemplo, pode ser de outros formatos, claro, 15 minutos de conteúdo, e aí um desafio prático, e depois uma reflexão numa comunidade interna, que pode ser o WhatsApp, pode ser Slack, pode ser Teams, e depois um encontro para falar o que deu certo, o que aprendemos e o que podemos fazer de diferente. Então, você faz pequenos ciclos, né, são os sprints, né, de desenvolvimento. Com base nisso, os indicadores foram mudando também. Será que faz sentido? Eu não vou dizer que caiu, tá, gente? Eu sou estatística, então eu não gosto de evento certo. O tudo ou nada, para mim, eu gosto de probabilidade. Então, eu não vou dizer que não vale, que não é importante. Mas colocar a ênfase maior em cima de participação em treinamento, será que ainda é isso? Né? Número de atividades realizadas, o que eu tenho visto e tenho ajudado, né, pequenas organizações e médias a fazerem, é conseguir desapegar tanto de indicadores, às vezes, mais tangíveis, porque a gente gosta do indicador tangível, 30%, 50%, 80%, né, 20% de crescimento, 10% de redução. Isso explica diretamente para o nosso cérebro. Mas diante desse contexto de uma educação que é contínua, espalhada, frequente, né, incorporada ao dia a dia, a gente tem que aprender a gostar também de indicadores mais qualitativos. Né? O que mudou? O que eu fiz de diferente? E, lógico, a forma de trabalhar esses indicadores é diferente de indicadores quantitativos. Mas a minha percepção é de que a gente caminha para cada vez mais não botar todas as fichas, né, todos os ovos na mesma cesta, de quantificar esse retorno. Às vezes ele é qualificável, não quantificável, mas ainda assim estamos falando de métricas. Né? Eu acho que a Maíra pode complementar com coisas bem da tecnologia, né, que ela traz. Vou te falar, sou também obcecada. Meu filho está fazendo estatística, né, lá na UF, então, dos seus. E eu também trabalho com, né, a plataforma que a Tambor desenvolveu, desde a época de educação básica, passando por ensino superior e, né, desde 2018 com a educação corporativa, sempre também teve isso como uma premissa, que era como é que a gente vai aferir o nível de proficiência, né, a proficiência, o domínio que determinado colaborador tem sobre um determinado tema. E aí a gente criou dentro dessa metodologia, que na maior parte das vezes as avaliações ou elas estão baseadas, né, em presença, quantidade de atividades ou uma autoavaliação, ou uma avaliação mais clássica de conhecimento e reacerto através de um quiz, e a gente sabe que isso não se sustenta. Né? E aí a gente incorporou uma terceira dimensão, que é a avaliação colaborativa e a avaliação de pares, baseado em evidências reais. Então a gente fez um projeto, por exemplo, com a Reserva. Então era um programa de formação de lojistas que revendiam a marca da Reserva na época. Isso a gente está falando de 2018, tá? Então dentro da plataforma tinha um curso que era sobre técnica de montagem de vitrine. Qual era o desafio? O vendedor entrava na plataforma, era um aplicativo, ele entrava no aplicativo, ele tinha ali uma sequência de atividades individuais, expositivas, mas sempre com microlearning, com gamificação, muito nessa lógica de aprendizado. É um processo lúdico, todo mundo, né, se diverte jogando, então por que você não traz esses elementos para essa jornada de desenvolvimento?
E aí ele ia lá, passando por uma série de atividades. Podcasts, vídeos, pequenas atividades de validação de conteúdo, com um quizinho de 3 perguntas. Chegava num ponto que a gente falava, bom, treino, jogo é jogo. Agora que você aprendeu isso tudo, sei lá, 30%, 40% do curso, você vai para a loja, montar uma vitrine para o Dia dos Pais. Tira uma foto da tua vitrine, faz o upload dentro do aplicativo e automaticamente o algoritmo montava um grupo com no mínimo 3, no máximo 5 vendedores, onde um vendedor avaliava a vitrine do outro. Então, a gente juntava a nota da autoavaliação com a nota da avaliação clássica, com esse score geral da avaliação de pares, e o mais interessante, que ali o menos importante era, numa escala de 0 a 100, qual era o nível de aprendizagem. O que mais agregou valor foi a ampliação de repertório, porque a forma como a Cláudia montou a vitrine foi totalmente diferente da forma que a Maíra montou e que o Godinho montou. Passando pelo mesmo curso. Não, assim, me permita complementar na tua fala. E eu imagino que também o que deve ter enriquecido foram as pessoas poderem comentar a vitrine do colega, não é? Imagino que sim. Porque aí você dava as estrelinhas, você deixava o comentário, né? Então, e aí você tem dashboards, onde o gestor consegue acompanhar como é que está essa jornada de desenvolvimento. Então, a minha loucura, meu tesão, minha paixão pela tecnologia aplicada a processos de desenvolvimento humano está nessa dimensão e nessa perspectiva. Como é que a gente une, né, conteúdo, conhecimento com novas metodologias e novas formas de avaliar os processos de aprendizagem. Pois é, e eu acho interessante, e gostei, quando você fala da trabalho com pares, né, a gente está falando, praticamente isso é um microcosmo da questão da comunidade de prática, né, do que se fala. Tem algumas experiências, eu trabalhei num banco, na área de produto de um banco, uma boa parte da minha carreira, apesar de ser engenheiro de produção, eu fiz no mercado financeiro. Mas trabalhei muito em área de produto. E eu nunca me esqueci disso. Era um banco que tinha uma área de produto muito forte, era uma grande escola de produtos financeiros. E era uma organização muito, não uma organização, mas o andar que a gente ficava era muito flat. E você tinha uma área de cafezinho lá, que era uma salinha. Era impressionante o que saía dali, porque a gente já tinha basicamente, em determinado momento, ia todo mundo praticamente tomar um café, e lógico, tinham coisas assim diferentes, que se tratava, coisas pessoais, como por exemplo, estou lembrando outro dia, né, Márcia, a gente aprendeu como é que se absorve vitamina D da melhor forma possível, até uma dica da área de direito, mas não tem nada a ver com o trabalho. Agora... Compartilha aí com os coleguinhas. Depois a gente fala sobre isso. Mas o que eu acho que é interessante é que depois desse aquecimento, as pessoas começam a falar de trabalho. E eu me lembro que eu usei muito alguns insights. Cláudia trabalhou nesse banco também, né? E sabe do que eu estou falando. Cara, eu me lembro que eu passei por uma situação muito delicada. Que eu tinha trabalhado um tempão num produto para lançar um produto. Na hora de eu lançar o produto, eu falei... Mudou, teve uma disrupção tecnológica. Falei, não dá para lançar esse produto. Eu falei, cara, eu vou lançar um produto que ele já vai nascer. E eu resolvi não lançar, mas eu troquei muita experiência ali antes de falar para a diretoria que aquele... E legal, foi um ótimo aprendizado, porque era a coisa certa a fazer. Mas eu vou voltar a um ponto que eu acho super importante. Quando a gente falou na pergunta, quando fala como medir, aí eu sou fã de um cara lá de trás também, não é um trabalho novo, mas, por exemplo, também uma dica, quem gosta de educação corporativa, tem que ler um pouco sobre Kirkpatrick. Né? Kirkpatrick era um americano, né? Ele lançou alguns trabalhos, estou falando de trabalhos da época de 50 ainda, 59, depois isso desdobrou para uma série de outras ações, mas ele lançou um negócio muito legal, que ele falava da avaliação da educação corporativa, dos treinamentos, em 4 níveis. Isso me marcou muito, sempre que eu trabalhei com educação. Porque eu já participei de treinamentos que ficavam no primeiro nível, a reação. Qual é a reação que você tem? O cara foi claro, o instrutor, o professor foi claro? Foi. O conteúdo era legal? Ótimo. Eu me lembro que a gente tinha que ficar marcando cruzinha quando fazia um negócio. E vinha assim, e os lanches eram legal? A sala era limpa? Foi agradável? Gente, isso era um medida de reação, né? Não necessariamente um treinamento agradável, ele é ótimo, ele vai trazer um resultado bacana, né? Eu me lembro também, eu participei participo ainda, mas de uma instituição que, brincando uma vez, né? Monteiro talvez se lembre disso, né? Monteiro tá aí, Monteiro. Que falava o seguinte, por que você está nessa instituição? O que te trouxe até aqui? E o que te fez ficar? Como eu queria
brincar, eu falei, o que me trouxe foi o Uber, o que me fez ficar foram os lanchinhos, né, que eu acho ótimo esses lanchinhos aqui, mas brincando exatamente para a gente começar a trabalhar aquilo. Então esse era um impacto de reação, mas o segundo nível, para mim, que eu acho que é muito importante, ele falava do aprendizado. Como é que você media? O que você passou a aprender depois daquele treinamento ou depois daquele curso que você não sabia? O que você sabe agora, depois daquele treinamento, que você não sabia? No terceiro nível, ele botava o comportamento. Ou seja, você está utilizando o que você aprendeu na prática, no dia a dia do seu trabalho? Todos esses conhecimentos, o que você aprendeu ou desenvolveu de competências, você está utilizando no seu trabalho? E o quarto nível, para mim, começa a brincar do estado da arte, que era quais os resultados que isso está trazendo para o negócio. A aplicação no trabalho desses conhecimentos, o que está trazendo para o negócio. E aí você começa a medir, de fato, não só qualitativamente, mas quantitativamente. Porque ele também lançou, ele era um cara provocativo. Ele falava, olha, treinamento sem mensuração é despesa. É despesa. Treinamento sem mensuração é despesa. O que você pode fazer, de fato, com isso e como é que você aplica isso no trabalho? Então, o que permaneceu dessa visão era, de fato, está mudando o resultado das empresas? A gente está vendo como é que está, e aí você faz um misto do qualitativo, do resultado qualitativo, com o quantitativo. Mas vamos lembrar também que o qualitativo, né, quando você leva isso para um processo de continuidade, ele vira quantitativo. A Maíra sabe disso muito melhor que eu e pode falar disso. Então, ele é qualitativo muitas vezes na resposta inicial, mas você tem como trabalhar o qualitativo. Só que, não sei, talvez por apego ou por facilidade, a gente acaba buscando trabalhar só o que é quantitativo de cara. Eu acho que o grande problema é que muitas vezes a gente trabalha o quantitativo, mas muito em cima daquela primeira dimensão, da reação. E nem consegue gerar um qualitativo depois, né? Exatamente. Exatamente. Eu acho que esse alvo móvel aí é que está mudando. E uma coisa que eu acho importantíssima na educação corporativa é o seguinte, faz parte do jogo, faz parte do negócio. Da mesma forma que se fala que hoje uma empresa que quer ser competitiva, ela tem que ser uma empresa de tecnologia, ela tem que ser uma empresa que aprende continuamente. Né? Inclusive o pessoal brinca e fala o seguinte, uma empresa é realmente competitiva quando ela consegue aprender antes ou mais rapidamente do que as mudanças de mercado. Perfeito, antecipar. Você antecipa. É isso aí. E tem um aspecto interessante e bastante perigoso, a estatística aqui na minha frente certamente vai referendar o que eu vou falar, que se você também só olha o número de forma absoluta e seca, você não consegue identificar se tem viés ou não tem viés, né? Você vê a média diferente da mediana, né? Então, não, mas eu tive aqui um indicador maravilhoso. Mas vamos ver melhor esse número aqui de forma discriminada? Aí você vê que o indicador maravilhoso, na verdade, estava concentrado em apenas uma área da empresa, que já é uma área muito engajada, que as pessoas já são participativas, que tem uma liderança maravilhosa, mas que, na verdade, várias outras áreas correlatas não estavam com o mesmo nível de engajamento, e você olhou o número que parecia ótimo, mas quando você vê de uma forma mais pulverizada, você fala, não, peraí, isso aqui eu estava achando que estava tudo bem, e na verdade não está não. Então essa capacidade que também precisamos ter cada vez mais analítica, né? E aí quando a gente fala de People Analytics, né? Eu adoro quando você traz essas referências do passado, porque hoje temos aí, né, entre 5 gerações, se não me engano, quando a gente fala de universo corporativo, né, trabalhando juntos. Estamos vivendo cada vez mais. Como nação, perdemos uma grande oportunidade quando a nossa pirâmide demográfica estava essencialmente de jovens. Agora, que bom, né? Estamos vivendo mais tempo, melhor, mas isso também traz outros desafios. Seguimos como pessoas produtivas por muito mais tempo. Então, eu brinco, isso para mim é mais do que uma brincadeira, assim, é um mantra pessoal, né? E ele vale para o CPF, ele vale para o CNPJ. Eu brinco que o meu desafio, quando eu penso em mim, na minha meta de longo prazo, é seguir sendo uma mulher contemporânea, do meu tempo. Não é uma questão de idade, é uma questão de ser uma pessoa que está conectada com o que está acontecendo, que se comunica, que consegue dialogar com essas diferentes gerações, que é capaz de, apesar de não ser uma pessoa protocolar, de circular em espaços que talvez não tenham a ver com a minha natureza, mas que eu respeito e que eu sei circular e dialogar com essas diferentes pessoas de diferentes gerações. Então, essa capacidade de escuta e de análise, ela é essencial para o líder e para o liderado, até porque esse liderado, em algum momento,
se ele, né, investir na própria carreira, né, no seu próprio desenvolvimento pessoal e profissional, as chances dele se transformar num líder são altíssimas, e a gente precisa fazer com que esse círculo virtuoso permaneça, né? Então, esse desafio que a gente tem de olhar para desenvolvimento de pessoas, olhar para o resultado do negócio e olhar para os dados de forma crítica, né? Não se apaixonar pelo primeiro número. Informação dos dados. E por isso que o qualitativo ele é tão importante, somando forças ao quantitativo. Porque só o quantitativo pode também te levar para uma hipótese equivocada, né? Perfeito. Eu vou trazer aqui também um tema que eu acho que é bem contemporâneo, né? E a inteligência artificial na questão da educação corporativa. Como é que ela se integra? Qual é a visão de vocês em relação à inteligência artificial? Posso começar? Vamos lá. Várias visões. Estou aprendendo no processo, né? Tudo muito novo e tudo muito acelerado. Então, hoje eu percebo também que existem diferentes níveis de maturidade, tanto de empresas quanto de profissionais e pessoas, não tem como separar uma coisa da outra, em relação ao uso de inteligência artificial. Então, qualquer coisa que eu fale aqui agora pode ser precipitada ou leviana em relação ao que eu estou estudando e percebendo. O que eu realizo? Hoje você consegue lançar a mão de inteligência artificial no seu cotidiano, acelerando pra caramba processos de produção de conteúdo, pesquisas em relação a novas metodologias, trazendo a própria AI, né, generativa, né, porque tem vários tipos de inteligência artificial, mas falando da generativa aqui de forma específica, para jornadas de aprendizagem, né, então você pode trazer um conteúdo e em cima desse conteúdo ter lá uma série de perguntas reflexivas que você joga na AI, pede a fundamentação, checa qual é a fonte, né? Falamos também ontem no nosso brainstorm sobre esse encontro de hoje, sobre os riscos das alucinações. E aí comentei que o Paulo, que é um dos CEOs e fundadores da Alura, né, que hoje é uma das maiores plataformas que trabalha com conteúdos técnicos e comportamentais ligados aí ao mundo contemporâneo, ele brinca, né? Nada como marketing a narrativa, porque a alucinação nada mais é do que um erro. Né? Só é que falar que inteligência artificial erra pode não ser tão vendedor. Então, a gente fala que ela alucina, e ela alucina e alucina muito. Então, estamos ainda em tempos, eu diria que, usando notas do subterrâneo, né, como referência literária, em tempos sombrios. Porque existe um mar de possibilidades, existem já coisas muito graves acontecendo em relação, né, inclusive, à ética, né, do código, porque são pessoas que estão desenvolvendo e codando. E essas pessoas têm seus repertórios, têm seus vieses, têm seus preconceitos. Então, hoje, para mim, a educação corporativa ela ainda está explorando a camada básica da reação, falando aqui da tua analogia, da reação sobre o uso de inteligência artificial. Eu, Maíra, não tenho algumas hipóteses em relação a onde a gente vai chegar, mas dentre as hipóteses que eu tenho, a que eu gostaria de defender aqui agora, é que eu sigo acreditando que a tecnologia nunca foi tão humana. E que a gente não vai conseguir, né, na verdade, eu reajo contra frontalmente quem acredita que inteligência artificial, independente de qual seja, mas especialmente a generativa, está vindo para tirar o lugar. Eu acho que ela está vindo para mudar comportamentos, mudar cargos e funções, mudar a nossa forma de se relacionar com o que a gente faz. Mas ela não vem para... A tecnologia, não a IA, vem para substituir, sim, pessoas. Para determinadas profissões ou cargos e funções que as pessoas vão ter que se reinventar. Eu vou acelerar dentro do processo. Maíra, porque a gente está quase em cima. Não, eu estou falando... A gente chegou um pouco atrasado, mas estão pedindo para a gente daqui a pouco... Cláudia, eu vou passar para você. Eu complemento trazendo uma visão de usuária, né? A Maíra está dentro de uma organização que ela fundou que usa, né, isso como parte do seu, vamos chamar, core competence, né? Eu tenho uma consultoria de desenvolvimento e eu uso isso para alavancar meus processos, mas não é core. Então eu vou trazer, não vou ousar concorrer com a resposta ao nível de Maíra, e vou trazer então para o lado de como usuária. E aí eu diria o seguinte, como CPFs, né, utilizando a metáfora que ela falou, eu acho que todo mundo tem que começar a usar já, nessa linha de não ficar obsoleto. Então use no seu dia a dia, na sua casa, nas suas pequenas coisas, para administrar o seu dia, para ajudar, tentativa e erro, ninguém vai estar vendo, fez a pergunta errada, veio o erro, mas começa a usar.
levando para dentro das organizações, ou seja, atrelando a CNPJs, a gente pode e deve ver em camadas. As grandes organizações, sejam nacionais ou multinacionais, elas vão por si só puxar uma agenda. Né? Já tem áreas específicas para isso que vão puxar. E aí a sugestão é, não tentem ser aqueles que vão dizer que eticamente eu não concordo, eu tenho dúvidas. Embarca. Se você está numa grande organização que já faz esse trabalho de puxar, de fazer essa curadoria, vamos dizer assim, embarca. Aprende, seja o primeiro a se oferecer para trabalhar aquilo na sua área, no seu processo. Aí você vai para uma média organização, já não tem tanto uma área específica que domina isso, né? Seja aquele que vai trazer em pequenas doses, né? Começa pelo básico. Cuidado para não se assustar, porque quando fala de as possibilidades são imensas. Com programação, então, eu nem sei falar sobre isso. Agora, tem muita coisa mais básica que a gente faz no nível de usuário mesmo, assistindo um tutorial, sentando na cadeira e com vontade de fazer. Se você está numa pequena organização, né, que nem tem área de RH ou de uma área específica nisso, seja aquele que vai levar em pequenas doses para os processos. Seja aquele que vai melhorar um resultado, usar como apoio para criar, melhorar aquilo que você faz. Então, eu estou trazendo o IA, não vou ousar, né, falar o que Maíra traz, como uma ferramenta que está aí. E, gente, eu tenho 54 anos, então, assim, eu não gosto de falar, né, tem que falar, né? Eu, quando comecei a trabalhar, era computador de grande porte, um por andar. Aí quando veio a porcaria do telefone, não tinha telefone para todo mundo. Aí todo mundo dizia, isso não é ético, e não sei o que lá, e tal, isso vai lá. Aí depois veio o computador, que substituiu o grande porte. Aí depois vieram, né, os notebooks. Aí quando chegou, então, aquele, como é que era, BlackBerry, com... aí não precisa nem dizer, né? Aí já tinha gente dizendo que aquilo era coisa de... não era de Deus, né? Então, é a mesma coisa. Então, cuidado para não olhar para a IA com essa coisa tão magnânime e gigante que já está sendo em algumas organizações. Mas não é isso. Eu uso na minha pequena consultoria argumentária. Eu uso desde construção de proposta, a melhoria dos meus processos, a avaliação, a avaliar tudo que eu já entreguei, com sugestão do que posso fazer. Então, eu trago nessa linha da desconstrução dos CPFs. Perfeito. Eu acho que um ponto importante, e talvez seja um divisor de águas, é como é que a gente faz um balanceamento adequado do que é IA, do que é extremamente técnico, com o que é humano. Esse balanceamento eu acho que é a chave desse jogo, né? Principalmente na área de educação. Eu já vi gente que lida direto com a área de educação falar não vai ter mais professor. Eu discordo também imensamente. Isso dá até sono, né? Mas aí que tá. Mas acontece, né? A gente lida com isso, né, Vânia? Eu acho que você passou por isso comigo uma vez numa apresentação. E o que acontece é exatamente isso. Por exemplo, o próprio IBEL, ele lançou agora, está lançando uma plataforma de IA, né, mas a gente está caracterizando muito a questão, está forçando muito a questão da curadoria humana em cima disso. Por exemplo, você tem um forte lado de curadoria humana. Eu conheço também empresa que está trabalhando, aquele projeto lá, uma empresa ProLearning, que está trabalhando fortemente, trazendo uma plataforma de educação profissional, né, onde você consegue individualizar visão de lacunas, de competências, fazer isso de uma forma muito individualizada, utilizando a IA, né, mas passando também, em todo momento, passando pela visão da curadoria humana. Então, para mim, o que fica muito claro é, cara, a IA vai entregar musculatura, vai entregar rapidez, vai entregar desempenho, e o humano vai entregar o sentido. O humano vai entregar o sentido do que você está fazendo. Essa, para mim, é a grande pensada. Gente, nosso tempo está acabando, mas eu vou abrir aqui, só um minutinho. A Maria Fernanda disse que a gente pode fazer 27 perguntas. Então, está aberto aqui a perguntas. Ensaiou com a pessoa da família para não deixar a gente sozinho? Não falei. A Cláudia não pode porque ela está comendo. Mas enfim, perdeu mais ponto, Cláudia. Alguma pergunta, gente? Gente, essa é a hora mais constrangedora, não deixa a gente sozinho, não. Aí que a gente vê que estava todo mundo sintonizado em rádio.
Pronto, olha, Pergunta, obrigada. Vânia. Valeu. Quebrou agora o constrangimento. Eu queria voltar na questão das gerações trabalhando ao mesmo tempo. A gente vivencia isso, eu vivencio, eu tenho na minha equipe crianças de 19 anos e eu sênior absoluto, né? Da experiência de vocês, de indicação, acho que a gente está indo bem, está todo mundo lá, né? Porque isso é uma característica também, né? Essas novas gerações, eles não ficam, né? Eles simplesmente tchau, né? Então eu queria falar só um pouquinho sobre isso, que eu acho que é uma coisa cada vez mais, como você falou, a gente está vivendo mais tempo, a gente vai ficar mais tempo no mercado de trabalho e a gente precisa também que outras pessoas entrem nesse mercado. A gente teve até uma palestra, né, na reunião do conselho aqui da CRJ sobre isso. Eu acredito, a minha experiência pessoal e profissional mostrou na minha vida que todos os problemas e as tretas que acontecem estão na dimensão da comunicação ou da gestão. E eu vou focar aqui na dimensão da comunicação. É uma geração, né, quando a gente fala da geração Z em especial, é uma geração super desafiadora para a gente, como também fomos na nossa época para as outras gerações, né? Sim, acho que a gente enfrenta outros desafios que as gerações anteriores às nossas não enfrentaram, porque não tinha esse atravessamento tão visceral da tecnologia, que mudou a nossa vida, a forma como a gente se vê, a forma como a gente lida com quem está próximo, a forma que a gente lida com o mundo. Então isso é bastante complexo e desafiador, mas eu acredito na nossa capacidade de escuta e de comunicação. Agora, isso tem que ter muita intencionalidade, né? São jovens com muita potência, são jovens muito criativos, são jovens com repertórios talvez exuberantes de um lado e numa escassez de repertório do outro. E a minha crença, é uma crença muito genuína, é que na nossa capacidade de comunicação, e aí sim, eu acredito que seja muito mais uma missão nossa, mais adultos ou mais velhos, com maior repertório e trajetória que eles, de chamar essa galera na chincha, sabe? E sentar e falar, cara, vamos falar sobre isso, né? E mostrar quais são os ônus e bônus de cada escolha, porque para cada escolha é uma consequência, né? Então, isso tem sido a minha experiência na Tamboro, que a gente também já trabalhou, né? Eu faço 50 ano que vem. Eu sou de 76, minha sócia é de 66, então também somos de uma geração de empreendedoras das startups, ali 2010, 2011, 2012, que já empreenderam muito mais velhas do que a maior parte, né? O grupo com o qual eu circulo é um grupo muito mais novo do que eu, e eles brincam, assim, né? Mas que eu sou muito mais jovem do que muitos deles, porque é muito mais uma questão de energia e de atitude e de visão contemporânea do que de idade, né? Desculpa. Posso complementar? Por favor. Eu absolutamente concordo. E essa escassez, né, escassez e abundância de recursos que ela trouxe, a boa notícia é que há complementaridade. Aquilo que a nossa geração tem abundância é onde vai ser a área de escassez dessa galera mais jovem. Agora tem uma questão para a gente olhar com muito respeito e admiração para essas gerações aí. O Y ainda, mas a tal da Z e a que vem logo depois, que ainda nem chegou no posto de trabalho. É que se a gente olhar de forma fria, com desapego, onde eles têm a abundância de competências e de recursos, são exatamente as áreas que qualificam a viver melhor e compreender melhor esse mundo do jeito que ele está se formando hoje, o mundo contemporâneo. A nossa força, a nossa abundância de competências, são competências que com certeza nos ajudaram e reforçavam o mundo como ele era. E eu não estou falando de 50 anos não, gente, estou falando de 10 anos, já faz diferença. Então a gente tem que olhar com muito respeito e não tentar mudá-los, porque eles estão adequados para lidar com esse mundo complexo e ambíguo de forma muito melhor do que nós. Então é um pouquinho de humildade até, um pouquinho de humildade. E aí eu fecho com a Maíra e um pouco da consciência também de que eu tenho mais maturidade, se eu estou aí na geração X, né, eu tenho mais maturidade. Então cabe a mim ter mais paciência de puxar essa conversa como se fosse um processo de educação mesmo, né, do que esperar que o jovem tenha. Então eu diria um pouco isso. É
complementar, mas a gente, e eu falo por mim também, com 54 anos, tem que ter muita humildade, porque esses meninos, e não é pejorativo, é no sentido de idade, estão muito mais aptos a lidar com o mundo do jeito que ele está hoje do que eu. Eu não tenho dúvida. Perfeito. Vocês estão conseguindo me ouvir por aqui? Porque o meu sistema aqui desligou. Gente, eu vou finalizando, só queria comentar uma coisinha sobre isso. Eu acho que a gente fala muito da geração Z também, entre outras questões. Claro, eles têm, logicamente, têm características muito próprias, são mais impulsivos, etc. O que a gente tem que tomar cuidado, porque eu acabo ouvindo muito sobre a geração Z. Ah, mas o pessoal não é resiliente, o pessoal não é isso, o pessoal não é aquilo. Acaba sendo quase que um etarismo ao contrário. E a gente tem que também olhar da seguinte coisa, o que eles estão querendo falar pra gente? O que eles estão querendo? Lógico, que tem características, a geração Z é muito mais impulsiva, então assim, não estou gostando, saiu fora. Cara, tem até impactos muito negativos, por exemplo, aumentou muito a questão do suicídio na geração Z. A pessoa pensa e faz, impulsiva, né? Então a gente tem que saber como vai lidar com isso, mas eu acho que o futuro é esse, Vânia, o futuro, na realidade, é um trabalho multigeracional, com extremos desafios aí em relação a isso, mas eu acho que a gente, principalmente que já está em outras gerações, a gente tem que trabalhar a nossa escuta para entender o que estão querendo nos passar e que feedbacks são esses. Pessoal, não vai dar tempo para uma segunda pergunta, talvez a Maria Fernanda fale alguma coisa, eu vou só me despedir aqui enquanto isso. Agradecer muito, Cláudia, muito obrigado, Maíra, muito obrigado, a todos que estão aqui presentes, muito obrigado pela presença de vocês todos. Eu queria agradecer em nome da CRJ, Godinho, Cláudia e Maíra. É difícil eu cortar Godinho, meu chefe está na época de avaliação, aí é complicado, mas agradeço a presença de vocês. O próximo bloco vai ser sobre gastronomia como vetor de desenvolvimento, e nós temos aí o 14º andar, aqui nessa área de Rio de Conexões, e temos a plenária principal no 13º andar. Obrigada. Galera, vocês topam só participar de um vídeo aqui rápido, circular? Vídeo selfie, que Cláudia vai fazer? Topam? Tipo Ola, hein? Tipo Ola, assim, ó. Ola. Brincadeira. Pode levantar, pode levantar. Vamos lá. Ô, galera. Vai virando, vai virando, vai virando. Vai ser bacana. É vídeo, minha gente. Galera, valeu. Muito obrigada. Só para aparecer mais tempo. Obrigada, gente. Obrigada. A palestra de abertura marcou a frequência de vocês aqui. Sim, mas você está aqui. Obrigada, meu filho. Muito obrigada. Tá, eu tenho uma foto de vocês.